crianças! A paz do Senhor! Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Eu estou bem, graças a Deus, graças a Deus, graças ao Papai do Céu, né? Ai, tia, você tá tão feliz assim, tá tão longe da gente, tá feliz. A gente tem que estar feliz em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então estejais sempre alegre. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo sempre nos instruiu a estarmos felizes, a estarmos alegres e em tudo dando graças, ou seja, em tudo temos que agradecer ao Papai do Céu. Em tudo, todos os momentos da nossa vida. Mesmo com esse vírus, tia, mesmo com esse vírus. Porque cremos no Deus que tudo pode, nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus que faz milagres, nós cremos que nós venceremos com Ele, em nome de Jesus. Um beijo muito, 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 muito carinhoso. Eu estou com muita vontade de abraçar. Meu Deus do céu, que saudade de vocês. Acredito que vocês também estejam com saudade da casa, do templo do Senhor, né? Dos coleguinhas, dos amigos, até da escola, até de estudar, se estão com vontade, se estão com saudade, com vontade de estar em sala de aula, lá na escola, né? Na igreja, muito mais, ver o pastor, né? Ver as tias, todas as tias e abraçar os coleguinhas e fazermos festas e mais festas. Mas por enquanto, estejamos alegres, confiantes que Deus vai nos dar vitória. Muito, 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 muito em breve chegará a vacina, chegará essa cura. Deus está só nos provando, está só esperando ouvir os nossos agradecimentos, ouvir nossas ações de graças por tudo. Mesmo a gente trancado em casa, quando sai com máscara, fica o tempo todo lavando as mãos, passando álcool em gel, o tempo todo, sempre com cuidado, tá? Cuidado que não se brinca com álcool, tá bom? Mas às vezes cansa, né? Ai, eu não quero usar máscara, é tão chato. Mas por enquanto, temos que usar, temos que ficar usando máscara, né? E vocês, como é que estão? Mais um início de um trimestre. Nós já estamos há mais de 100 dias afastados uns dos outros. Às vezes a gente pode se encontrar, vocês que moram pertinho do outro, mas é sempre com máscara, não pode ficar apertando a mão, não pode abraçar, então não pode chegar perto, não é? 5 metros, 2 metros de distância, enfim. A gente fica sempre obedecendo as regras, as normas, para também a gente se proteger, né? E mesmo assim, muitas vezes até acontecem coisas com a gente. Mas mais um trimestre estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Hoje, 19 de julho de 2020, classes juniores, vamos fazer a chamada. Eu já vou fazendo a chamada aqui antes mesmo de vocês, né? Antes mesmo de começarmos a lição propriamente dita. Mas vamos orar antes de tudo, né? A nossa chamada, eu gostaria primeiramente parabenizar e dar as boas-vindas para o Levi. Mais um aluno para a nossa sala de aula. Levi, bem-vindo, bem-vindo. Paz do Senhor, tudo bem com você? Bem-vindo. E cadê a Ana Beatriz? Eu gostaria que nos comentários, né, pelo YouTube, aqui nos comentários do YouTube, você diga assim, estou presente, tia, participei da sua aula, tá bom? Faça algum comentário aqui, porque a gente está fazendo chamada. Pois é. Vocês estão pensando que a gente não está anotando quem está participando e quem não está? Mas graças a Deus vocês estão participando, né? Muitas vezes não ao vivo, não aparecendo na telinha, mas estão participando aqui das lições, dos exercícios. Muito, 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 muito obrigada. Deus continue abençoando vocês e recompensando, porque esses exercícios que vocês fazem, essas tarefinhas de casa que vocês fazem, não é para tia Gris. Vocês entregam para tia Gris, para tia Jadissé, para tia Valquíria, mas vocês estão crescendo mais e mais espiritualmente falando, né? Vocês estão entendendo muito, muito mais a palavra de Deus, porque a gente está instigando, né, a vocês lerem e alimentarem da palavra de Deus diariamente, né, fazendo os exercícios, tá bom? E que vocês comprovem, né, tudo aquilo que a gente fala, vocês comprovem na palavra de Deus, vocês têm a Bíblia Sagrada, porque às vezes também a tia pode errar, esquecer, né, trocar algum versículo. Eu já troquei alguns versículos aqui,
Mas sempre quando eu me lembro, eu vou, gente, lembra daquele versículo que eu falei? Não era nesse não, era em tal, enfim. Mas estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês, né? Nós já estamos na terceira lição de mais um trimestre. O trimestre passado nós aprendemos, nós vimos, né, sobre a casa de Deus, sobre o templo. Tia, mas eu tô vendo aqui um igual. De novo? Vai falar de novo? Surpresa para a lição de hoje, surpresa para a lição de hoje. Nós terminamos falando sobre a casa de Deus e na última lição, eu, somos a casa de Deus, não é isso? E nessa nós estamos aprendendo sobre a vida de Jesus, a vida de Jesus, não é? A lição aqui de juniores, a vida de Jesus, mais um trimestre aprendendo a palavra de Deus, a vida de Jesus. Ué, a vida, Jesus, vida. Jesus está no céu? Onde é que Jesus está? Nós vamos aprender sobre a vida de Jesus aqui na Terra, tá? Nós já vimos a lição número 1, que foi sobre o quê? A lição número 2. A lição número 1 foi sobre o nascimento de João, o Batista, o batizador. A gente se chama de João Batista, não é? Mas o nome dele era apenas João. E a gente mais para frente vamos aprender por quê? Porque João Batista. Por que João Batista, né? O apelido dele, mas o nome dele era João, tá? E nós aprendemos que Deus cumpre, o objetivo principal da lição é que Deus cumpre com a sua palavra. Ele cumpre o que ele prometeu para nós e ele ouve e responde às nossas orações. E vocês fizeram as tarefinhas bem bacanas, né? Por que Deus cumpre, né? João Batista. João Batista era primo de Jesus, primo de segundo grau que a gente considera. Por quê? Porque Maria, a mãe de Jesus, era prima de Isabel. E quando foi visitar Isabel com aquele barrigão, lembra de tudo isso, né? Já foi passado nessa lição. E Deus prometeu a Isabel, e ela já era idosa, ela não podia ter filho. E o marido dela, quem lembra do papai de João, o Batista? Zacarias. Zacarias também era de idade avançada, e Zacarias também nem acreditava. Essa lição já passou, hein? Mas tô só lembrando. Nem acreditava, não é à toa que ele ficou, né? Ele não conseguiu falar até que se cumprisse a promessa de Deus. E Isabel então engravidou, e Maria foi visitar ela e o bebê já se mexeu lá, enfim. João Batista foi o profeta, o maior profeta considerado, porque ele veio para anunciar Jesus Cristo, anunciar que o Salvador do mundo estava chegando. Uma diferença de idade muito pouca, de alguns meses, né? Porque Isabel já estava prestes a ganhar o neném quando Maria apareceu a ela lá, foi visitar a prima, e João Batista já sacudiu na barriga da mamãe. Já começou dali anunciando, esse é Jesus, o Filho de Deus. Então Deus cumpre. Deus prometeu a Isabel, prometeu a Zacarias, mesmo Zacarias até duvidando, mas Deus cumpriu. Muito bem. E Deus cumpre também na sua vida, tá? O exercício, né, a tarefinha que você fez, foi perguntando, né, se tinha acontecido alguma cura, lembra? Se você já aconteceu algum milagre na sua vida que Deus prometeu, Deus cumpriu e vocês responderam. A lição número 2 foi, então, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. O nascimento de João Batista foi a lição número 1. E a lição número 2 foi, então, o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. E foi falando sobre o quê? Sobre que Deus faz milagres. Deus é poderoso para fazer milagres em nós e através de nós. Primeiramente em nós, somente com Jesus Cristo, somente mediante Jesus Cristo, né? Lembra dos dons espirituais? Através de nós. A gente recebe o poder de Deus, os dons espirituais, um dom que você tem aí, que Deus deu para você, pelo menos um dom você tem, tá? Fora os talentos. Então, um dom ou os dons espirituais, que são 9, não é? Você transmite Jesus para as pessoas. Então, foi o que a gente aprendeu no nascimento de Jesus. E hoje, lição número 3. Lição número 3, a página de vocês, a página da revista número 9, página 9. Mas eu já gostaria de saber quem está conosco. A Ana Beatriz está conosco, a Camila está aí, o Enzo. Enzo, cadê você, Enzo? Muito bem. A Flavinha, cadê a Flavinha? Flávia diz oi aí. Flávia, Lara, o Levi, né, que eu já dei as boas-vindas. Quem mais? A Isabela.
o João Carjon, quem mais? O Vinícius e a Yasmin. Nossa, 10 alunos conosco. Diga presente, tia, responda aqui pra tia, tá bom? A paz do Senhor para cada um de vocês. E agora eu gostaria de perguntar se vocês já estão com a Bíblia na mão, já estão tomando banho, penteados os cabelos, perfumado, todo arrumadinho, para aprendermos a palavra de Deus. A gente, você aí, eu aqui, não podemos ir à casa do Senhor, ir ao templo, à igreja, né? Mas é como se nós estamos em sim numa sala de aula. Por mais que você esteja aí, eu aqui, infelizmente, ou felizmente, a gente em tudo dá graças, estejamos sempre alegres, em todos os momentos, né? Mas vocês estão, então, com a Bíblia na mão, mais importante, com a palavra de Deus na mão, para confirmarmos, né, os versículos que a tia vai ler aqui com vocês. E se porventura não der tempo de você pegar, você já anota, tem um lápis aí na mão, tem uma borrachinha, já anota o versículo e confirma se aquele versículo tá certo que a tia falou, tá bom? E a revista, né, como eu falei para vocês, a revista, se você porventura tem essa revista aqui, a página número 9, tá bom? Se você não leu ainda, fica aí só ela aberta na página número 9, depois na página 10, que são os nossos, né, os exercícios que a gente vai conferir, tá bom? Tudo pronto? Vamos falar com o Papai do Céu. Feche seus olhinhos. Deus querido, Deus maravilhoso, graças te damos, Senhor, por mais um domingo que estamos aqui na tua presença, para aprendermos mais a tua santa palavra. Senhor, fica conosco, continua nos dando uma semana abençoada. Muito obrigada pela semana que se passou. Continua conosco, com cada criança, Senhor. As que estão ouvindo neste momento, as que vão ver depois, todo mundo, Senhor, que porventura pelo YouTube está ouvindo esta mensagem. Pai querido, vem usar cada um de nós, vem abrir a nossa mente para aprendermos mais e mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Amém quer dizer assim seja. Em nome de Jesus, assim seja. Tá bom? Amém não quer dizer fim. Geralmente a gente diz amém no final porque quer dizer assim seja. Tudo aquilo que a gente falou, a gente está confirmando. Lição número 3. Jesus é apresentado no templo. Por isso que a tia continua com essa figura aqui, a figura da casa de Deus, a figura do templo, tá? Jesus é apresentado no templo, lição número 3. E hoje nós vamos aprender um versículo um pouquinho comprido. Nós aprendemos sobre que Deus cumpre com as suas promessas, que Deus faz milagre em nós e através de nós. E hoje nós vamos aprender sobre a obediência. Jesus é apresentado no templo, obediência? Como assim? Vamos aprender nosso versículo? Nosso versículo de hoje, vamos aprender. Nosso versículo de hoje está escrito na carta de 1 de Pedro. 1 de Pedro, vou abrir uma Bíblia aqui, que a maioria de vocês, a Bíblia é a linguagem igual, né? 1 de Pedro, vamos ler aqui. E fica lá perto de Apocalipse, tá? 1 de Pedro, por que 1 de Pedro? Primeiro porque existe mais de uma. E de Pedro, por quê? Porque foi ele que escreveu, tá certo? Foi ele que escreveu, não foi o Paulo. Lembra de Pedro? Pedrinho, lembra que a tia sempre falou dele? Pedrinho, muito bem. 1 de Pedro, capítulo 1, vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler aqui comigo? Acompanha comigo, o versículo é grande, né? Mas acompanhem comigo aqui. Versículo 14 diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Sejam obedientes. Pronto. O versículo aí já diz tudo, né? Sejam obedientes. Obedientes a quem? A Deus. Tia, eu tenho que ser obediente somente a Deus? Nós vamos aprender na lição de hoje, mas já vou dar uma colinha para vocês, já vou dar uma dica para vocês que quando a gente é obediente a Deus, todo o restante é a coisa mais fácil do mundo, porque o que é ser obediente a Deus? Quando Deus mandar eu ir lavar a louça, eu vou lavar a louça, é Deus que manda, é Deus que pede para você. Quando Deus mandar eu amar alguém, eu amo.
Quando Deus não mandar, eu não amo. Ah, mas ele já manda, ó. Ele já manda aqui na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Muita coisa Deus pede para você fazer, né? Ah, mas Deus manda? Deus obriga? Vamos descobrir também hoje. Sejam obedientes a Deus e não, que mais? E não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Ai, tia, eu não sou ignorante, eu nunca fui ignorante, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito mansa. Não é esse tipo de ignorância que a tia está falando. Também, né? Não sejais, não tenha desejo quando vocês eram ignorantes, ou seja, quando vocês não tinham conhecimento da palavra de Deus, quando vocês não conheciam a Jesus. Então, quando a gente não tem conhecimento de determinado assunto, que o que a Bíblia está falando aqui, o assunto é Deus, quando a gente não tem conhecimento de Deus, a gente é considerado ignorante, ou seja, não sabe de nada. Ai, tia, mas eu sou muito criança ainda não tenho conhecimento da palavra de Deus. Mas você sabe ler, não sabe? Você sabe escrever, não sabe? O Espírito Santo está com você, não tá? Então basta você ler. Basta você ler a palavra de Deus todo dia que você vai aprender como é ser obediente a Deus. Como é não ser ignorante e não desejar, não ter esse desejo de ser pessoas quando a gente não tinha conhecimento. Ou seja, não éramos obedientes, não servíamos a Deus, não obedecíamos a Deus, né? Não orávamos, não lia a palavra de Deus, a gente mentia, podia chamar palavrão, gostava de músicas que não louvam ao Senhor. Isso é não obedecer a Deus, é desobedecer a Deus. Então, esse tempo de ignorância, ou seja, esse tempo de desconhecimento, esse tempo do que a gente não conhecia, não existe mais, porque agora nós temos Jesus no nosso coração. Muito bem. Jesus, aos 40 dias depois de nascido, você sabia que Jesus foi um bebezinho? Pois é. Jesus nasceu como eu, como você nascemos, da barriga da mamãe. Então, Jesus, através do Espírito Santo de Deus, lá do céu, escolheu. Começou daí a obediência dele, mesmo ele sendo Deus, lá no céu, ele conversando com o Papai do céu, com Deus Pai. Jesus disse, eu vou à terra. Então, ele obedeceu a Deus, porque era o único, era a única razão, né, o único meio da gente receber a salvação. A gente vai ver isso na lição mais para frente, é através de Jesus. Aí Jesus disse, tá bom, Pai, então eu vou nascer lá, né, lá no planeta Terra, eu vou para lá. Aí sim, começou daí a obediência de Deus, de Jesus. Jesus, desde lá do céu, Jesus obedeceu ao Pai, mesmo sendo Deus também, e ele veio aqui para a Terra, né, e nasceu, e depois de 40 dias, por que 40 dias, tia? No livro de Levítico, você pode anotar aí, capítulo 12, fala o seguinte, que o menino primogênito, primeira regra, né, da lei de Moisés, o primogênito, com 40 dias de nascidos, né, seria consagrado ao Senhor no templo, teria que levar ao templo. Mas por que primogênito, tia? Vamos também relembrar algumas coisas. Também há muito tempo atrás, até um tempo desse, e até aqui no Brasil também, as meninas, mulheres, a mamãe, a vovó, não trabalhavam fora de casa. Não trabalhavam de carteira assinada, não trabalhava na roça, não trabalhava com outro serviço, né? Não eram carpinteiras, que mais? Quais são as profissões? Médicas, mulheres? Não, elas não estudavam a esse ponto. Elas se casavam e cuidavam da sua casa, cuidavam dos filhos, como a mamãe hoje também faz, né? Mas a diferença é que hoje as mamães também, muitas trabalham fora de casa e dentro de casa também. E Maria não trabalhava fora, ela só trabalhava dentro de casa. Até um tempo desse, até no Brasil também era assim, as mulheres não estudavam, não faziam faculdade, não trabalhavam de carteira assinada, só quem trabalhava eram as escravas, e escravos não recebiam dinheiro, não é? Os homens sim, que eram responsáveis por trazer o mantimento para sua casa, desde lá de Adão,
que Deus falou para ele, não é? Do teu suor comerás, ou seja, ele tinha que trabalhar muito e Eva tomava conta dos filhotes, dos filhos, né? Tomava conta da casa. Essa era a regra das mulheres. Não era uma regra, tinha que ser assim, né? Deus obrigou a mulher somente a trabalhar dentro de casa, não é isso. É porque era assim, já era costume da época, mas desde lá de Adão que Deus instruiu Adão, né, a trabalhar e a mulher cuidar da sua casa, cuidar dos filhos. Hoje, muitas mamães têm necessidade de trabalhar fora também para ajudar o papai, né? Tem muita gente também que não tem papai, já pensou? Aí, antigamente era assim. O primogênito, por quê? Porque o primogênito, ele era o herdeiro. Ele que assumia o posto do pai, se porventura o pai falecesse. Se o pai morresse, o mais velho, o primogênito, o primeiro filho, homem, né, é que assumia a casa, ou seja, ele que ia trabalhar para conseguir o dinheiro, então ele sempre aprendia a profissão do seu pai, até tanto os pobres como os ricos também. Lembra dos reis da Bíblia? Quando eles morriam, os seus filhos herdavam o trono, os seus filhos se tornavam reis no lugar dos seus pais, independente da idade dos filhos. Nós vemos um exemplo, por exemplo, de Josias. Josias, aos 8 anos de idade, da idade não lembro, aos 8 anos de idade foi ser rei de Israel. Já pensou? Que responsabilidade. Pois é, porque ele era o filho primogênito e ele tinha que assumir o posto do pai dele. E assim foi por muitos e muitos. Então, o filho primogênito, porque, não é? Era ele que herdava, né, a profissão do pai, a herança, porque porventura o pai tinha, aos 40 dias depois de nascido, se fosse do sexo masculino. Então, ele foi apresentado no templo e também levava uma oferta ao Senhor. Uma oferta, essa oferta geralmente para quem tinha dinheiro, para quem tinha mais condições, era um carneirinho, um carneiro, tá? Um carneirinho. E as pessoas que não tinham condições, eram duas rolinhas ou duas pombinhas, tá? Os 2 pombinhos. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E assim eles fizeram. Ó, eu vou aproximar um pouquinho a imagem de vocês. Tá vendo aqui? Não sei se vocês estão vendo aqui embaixo. Como José e Maria, eles não eram muito bem de condições, tá? Aí eles enviaram, ó. Eles levaram 2 rolinhas ao templo. Maria, José e as pessoas aqui já estavam do lado de fora, né? Estavam chegando na igreja, chegando no templo. E eles foram apresentar o menino Jesus, aos 40 dias depois de nascido. Foi apresentar o menino Jesus com 2 rolinhas. Eles não tinham condições financeiras, né? Mas 2 rolinhas também está escrito no livro de Levítico, tá bom? Então eles foram apresentar Jesus no templo. Gente, que alegria, que felicidade. Eu não sei se vocês, porventura, foram apresentados na igreja. A gente também tem esse costume aqui, né? É tradição na nossa igreja de ir apresentar. Na nossa igreja não tem batismo de criança. Por que, tia, não tem batismo de criança? Porque a criança, o bebê, ele não sabe distinguir, ele não sabe diferenciar o bem do mal. Ele não sabe, o bebê não sabe o que é certo e o que é errado, não é? Você, por exemplo, a partir da sua idade, você já está tendo conhecimento. Então, tem uma certa idade que depois, né, de ser criança, quando está pré-adolescente, aí você já sabe diferenciar do que é legal, do que não é, você já tem como você, eu já aceitei a Jesus, você já reconheceu o que Jesus fez por você, fez por mim na cruz, não é isso? Então, aí sim, aí você já está consciente daquilo, tá bom? Daquela decisão que você está tomando, aí você se batiza, tá? Essa é a nossa diferença. Mas, desde bebê também, quando a mamãe já pode ir para a igreja, é apresentado então um bebê. Não sei se você já foi apresentado. Pergunta para a mamãe, pergunta para a vovó. Agora estou curiosa. Pergunta se vocês foram apresentados na igreja ou vocês já foram para a igreja quando já estava crescidinho. Quando a gente vai para a igreja quando é bebê, né? Os papais levam a gente, aí geralmente somos apresentados na igreja. A diferença também é que a gente não leva presentes, né? A gente não leva carneirinho, a gente não leva 2 rolinhas. Já pensou? Não temos esse costume, né? Mas tinha
Esse era da lei de Moisés lá no Antigo Testamento e Jesus também seguiu todo esse contexto, tá certo? A obediência também, que nós vamos ver aqui, é sobre o papai e a mamãe de Jesus. Jesus lá do céu desceu, voou para a terra, obedeceu ao pai. Veio para cá, nasceu bebezinho, né? Ele aqui bebezinho, ele não sabia. Como você, né? Bebezinho era inocente, puro, é como uma criança, né? E ele veio em forma de humano, como eu, como você, menino. Então, a obediência nós vemos aqui de José e de Maria, obedecendo ao livro lá do Antigo Testamento, né? A tradição, a palavra de Deus, a lei de Moisés. Então, eles obedeceram, que é Jesus, o primogênito, filho dos dois, foi apresentado aos 40 dias e levaram também oferta, né? Presentes para serem oferecidos lá no templo. Então, que coisa linda, né? Jesus já começou também, tanto foi apresentado, mas também ele já começou a aprender sobre a obediência, a honrar a palavra de Deus, tá certo? A obedecer a Deus como seus pais também obedeciam. Quando eles chegaram no templo, também estava ali, mediante o Espírito Santo de Deus que falou para ele, um senhorzinho, era um idoso, olha ele aqui, ó, olha o idoso. Esse idoso aqui, o nome dele era Simeão. Simeão também era um homem muito obediente a Deus, um homem que sempre estava na igreja, e Deus tinha prometido algo a Simeão. Sabe o que Deus prometeu a ele? Deus prometeu a Simeão, do mesmo modo que Deus prometeu a Zacarias e a Isabel. Deus fez uma promessa e Deus cumpriu. Deus prometeu a Simeão que antes dele morrer, antes dele falecer, antes dele ir para o céu, ele veria com seus próprios olhos o Filho de Deus, Jesus Cristo. E foi dito e feito. Ele estava na igreja nesse dia, na casa do Senhor, quando José e Maria chegaram e foram apresentar ele, foram conversar com ele, e ele pegou o menino no colo, ele ergueu o menino, ele ficou tão feliz, ele começou a glorificar o Senhor, glorificar a Deus e dar glória a Deus. Deus agora veio salvar Israel. Deus agora está cumprindo a promessa. Eu agora já posso até morrer. Eu agora já posso até ir para o céu, porque eu já estou satisfeito com a promessa de Deus. Vamos ler esse texto na Bíblia Sagrada? Lucas capítulo 2. Você está com a Bíblia aí do seu lado? Agora a gente vai acompanhar, tá bom? Lucas capítulo 2, vamos lá. Lucas, onde é que é Lucas? Lucas é Novo Testamento, tá bom? Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Tem Mateus é o primeiro, Marcos é o segundo, Lucas é o terceiro. Terceiro livro, capítulo 2. Capítulo 2. Tá certo? A partir do versículo 22. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, da consagração, né? Conforme manda a lei de Moisés, tá vendo? Conforme ordena a lei de Moisés. Então, mais uma obediência aí dos pais, tá bom? Todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda, tá bom? Em Jerusalém, versículo 25, morava um homem chamado Simeão. Ele era bom, piedoso e esperava sempre a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias, o Salvador, enviado pelo Senhor. Então, guiado pelo Espírito, Simeão, versículo 27, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar esse teu servo partir em paz. Ou seja, eu já posso até já morrer, porque agora Deus cumpriu a promessa que tinha feito na minha vida. Que coisa linda, né? Ele sempre tendo fé que um dia ele conheceria Jesus. Você pode estar pensando aí, tia, como eu gostaria de estar lá no lugar de Simeão, como eu gostaria de ver Jesus, de conhecer Jesus. Mas você não conhece Jesus? A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente conhece Jesus. Não assim, mas o Espírito Santo de Deus entra em nós
E a gente passa a conhecer Jesus. E quanto quer conhecer Jesus muito, 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 muito mesmo, leia a palavra de Deus. Leia a palavra dele. Isso aqui é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus, ore, fale com ele, converse com ele, que você vai conhecer tudo sobre Jesus. E naquele grande dia, ou seja, no arrebatamento da igreja, quando Jesus vier buscar a mim e a você e a todo o seu povo, os salvos da terra, aí a gente verá Jesus assim, ó, face a face, como você está me vendo. A gente verá Jesus, mas a diferença é que a gente pode abraçar. Ele não vai estar bebê, ele vai estar na forma que ele sempre foi, santo, santo, santo. Teremos também um corpo transformado, um corpo igual ao de Jesus. Pois é, quando Deus criou a gente aqui, disse assim, façamos o homem a nossa imagem. A gente já é a imagem de Deus e semelhança de Deus. E lá no céu seremos como ele é. Como Deus Pai é, como Deus Filho é, como Deus Espírito Santo é. E veremos ele face a face e a gente pode abraçar, a gente pode tirar todas as dúvidas e a gente também vai rever muitas pessoas lá no céu. Eu acredito que a gente vai reconhecer algumas pessoas e que a gente também vai conhecer. Quem sabe a gente não vai conhecer Simeão? Olha que legal a gente conhecer Simeão, ele contar a história que quando ele viu o menino Jesus. Jesus, quando veio aqui na terra, ele veio em forma de homem. E nem bonito ele era fisicamente falando, né? Eu já contei para vocês esse versículo lá de Isaías, que diz que a fisionomia dele não era bonita, que ele não veio aqui para casar, para namorar, ele não veio com esse intuito, não era essa a intenção. Mas lá no céu, Jesus é lindo, lindo, maravilhoso, maravilhoso. E eu não vejo a hora de vê-lo. E você também deve estar com muita, 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 muita vontade, né? E a gente vai ter esse grande privilégio, nós, os obedientes. Também ali no templo sempre estava uma mulher que se chamava Ana. Ela era também bem idosinha. Essa figura aqui não tá ajudando muito, né? Tá parecendo que tá triste, né? Mas não, Ana era uma pessoa também muito obediente a Deus. Sempre estava na igreja orando, jejuando. Todo dia estava no pátio da igreja. As mulheres ficavam um pouco separadas, né, dos homens. O pátio da igreja, aquela parte do lado de fora do templo, mas também que fazia parte da igreja. Ou seja, entre os muros, né, vamos dizer assim, tem um muro e ali era o pátio da igreja e não era no templo. Então ela estava lá no pátio da igreja e também ouviu falar de Jesus. Vamos ler. O versículo aqui, deixa eu ver, 36. Havia ali também uma profetisa chamada Ana. Ana, ela era uma idosinha, viúva, e ela tinha 84 anos, ó. Ana era viúva e muito idosa, não é? 7 anos depois que ela tinha casado, ela ficou viúva, ou seja, o seu marido já tinha falecido. Agora, naquele momento, ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Então ela já foi anunciar para todas as mulheres. As mulheres ficavam afastadas dos homens. Era outra também tradição, tá certo? Do Antigo Testamento, lá também do povo de Israel, né? As mulheres afastadas dos homens. E ela já foi correndo para todas as mulheres anunciar: olha, o Salvador de Israel, nosso Salvador, o Messias Jesus, acaba de chegar no templo. Então ela já começou a evangelizar, ela já começou a pregar, a falar de Jesus. Desde aquele momento também era uma pessoa obediente a Deus, né? Que Jesus, bem depois de já mais velho, Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mais uma obediência dela, mas já estava anunciando Jesus. Jesus era bebê de 40 dias de nascido. A vida de Jesus, ela foi toda, né, permeada, né, foi toda rodeada por obediência a Deus. Então, ele foi o maior exemplo. E a Bíblia também fala aqui no versículo 40, muito interessante aqui, fala assim, ó: o menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus.
Tem Bíblia Sagrada, tem versículo que fala assim, crescia em graça e conhecimento da palavra de Deus. Então, tanto que ele crescia também em estatura, em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele estava aqui na terra e ele começou a aprender sobre a palavra de Deus, primeiramente desde os seus pais. Os seus pais começaram a ensinar Jesus a ser um homem obediente, temente a Deus, mesmo ele sendo Deus. Mas aqui na terra, ele se fez um de nós, ou seja, ele se fez humano. A única diferença de Jesus para comigo e para com você é que Jesus nunca pecou. E a gente sempre está errando, a gente é falho, né? A gente peca desde muito tempo atrás. Lembra de Adão e Eva, que a desobediência deles? Pois é, mas Deus ensinava desde o primeiro homem, da primeira mulher que Deus disse, obedeça a minha palavra. E a obediência a Deus era o quê? Não comer aquele fruto. E eles desobedeceram a Deus. Mas Deus é muito misericordioso, com certeza perdoou, mas teve consequências. A obediência, ela é uma escolha. Deus, quando criou o homem para adorar a Deus, para cuidar da terra, né? Fez até uma esposa. Todos os animais tinham sua família, né? Tinha o boi, tinha a vaca, tinha os filhotes, entendeu? E todos os animais, tinha o papai, a mamãe e os filhotes. E Adão estava sozinho e Deus fez uma ajudadora. Deus fez uma melhor amiga dele, a esposa dele, chamada Eva. E ele também deu todos os nomes. Tanto ele deu o nome de Eva, Adão, como ele deu o nome a todos os animais. Mas Deus só disse assim, olha, não coma dessa árvore. Coma de todas as frutas aí, não coma dessa árvore. Deus poderia muito bem assim, se você comer, né, vai acontecer uma pior coisa, eu mato você na hora. Deus disse, essa árvore você não pode comer, senão vocês morrerão. Mas eles foram enganados pelo diabo, pelo nosso inimigo. O diabo entrou numa serpente, numa cobra e disse para eles, nada, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Tá te enganando. Pois é. E Eva, então, foi enganada e ainda passou para o seu esposo o fruto. A Bíblia não fala o nome da fruta, tá? Muitos dizem que era maçã, que a maçã é uma fruta bem bonita, né? Mas a Bíblia não fala. A Bíblia fala que era um fruto lá que eles não podiam comer, eles comeram, desobedeceram. E será que Deus imediatamente matou eles? Eles morreram? Não, menina, não. Por quê? Deus deu a escolha. Eles tinham a escolha, né? É assim como nós também temos. Josué, por exemplo, que foi o substituto de Moisés, Josué disse assim, falou para aquele povo, quando ele substituiu Moisés, vocês podem servir ao Deus que vocês quiserem, mas eu, Josué, né? E a minha casa serviremos ao Senhor. Capítulo 24, acho que versículo 15 de Josué. Capítulo 24, versículo 15, ele fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem servir ao Deus que vocês quiserem, mas eu e minha casa, ou seja, vocês têm a escolha. Vocês podem escolher. No Salmos 25, vamos ler aqui. Vocês podem anotar aí, Salmos 25, a tia anotou aqui, o versículo 12. Qual é o homem que obedece ao Senhor? É uma pergunta. Qual é o homem que obedece ao Senhor? Ele, né, Deus, o ensinará no caminho que deve escolher. Ou seja, se você decide, escolhe, tem a opção, o livre arbítrio de escolher o bem, de escolher a Deus, obedecer a Deus, consequentemente, Deus ensinará o caminho em que você deve escolher. Deus ensinará o caminho do bem, ou seja, falar a verdade, lembra tudo aquilo? A orar ao Senhor, a ler, se alimentar da palavra de Deus, a fazer o bem para as outras pessoas. Não é isso? Não, eu vou fazer o bem porque se eu fizer o bem, Deus vai me dar em dobro, eu vou conseguir isso, aquilo. Não. Adorar e obedecer a Deus é porque simplesmente Ele é maravilhoso. Não é porque, eu vou fazer isso porque senão não posso ser castigado, não é? Não, a gente tem que obedecer a Deus porque a gente acredita que é o melhor a se fazer. É a melhor decisão da nossa vida. É agradecer, é obedecer a Deus.
E é melhor do que pagar o preço, né? É melhor do que sacrificar, é melhor do que ficar pedindo perdão o tempo todo, né? E também Deus sabe da nossa intenção. A gente não pode o tempo todo querer desobedecer, porque se pedir perdão, Deus vai me perdoar. Sempre eu vou desobedecer aqui, mas eu peço perdão e Deus me perdoa. Deus sabe a intenção, você já está errando porque você escolheu errar. Você escolheu desobedecer. E em Provérbios também, capítulo 3, Provérbios capítulo 3, eita, caiu o nosso... Provérbios capítulo 3 e o versículo 31, anote aí para vocês acompanhar com a tia, Provérbios, depois do Salmo. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Ou seja, não tenhas inveja do homem que pratica coisas erradas. Nem escolha nenhum de seus caminhos. Qual é o caminho da pessoa violenta? É a inveja, é a mentira, é o palavrão, é brigar com o colega. Essa é uma pessoa violenta. Não tem inveja dessa pessoa, mesmo que você ache que essa pessoa está se dando bem. Ela mentiu para a mãe dela e a mãe dela nem sabe. E ela foi e ganhou outro brinquedo. Ela mentiu para a mãe dela dizendo que roubaram o brinquedo. E aí foi ela que quebrou, então que outra pessoa quebrou o brinquedinho. Eu tô dando um exemplo, tá bom? E ela nem apanhou, ela nem levou, nem ficou de castigo. Então vou fazer igualzinho. Não tem inveja desse tipo de gente, não. Porque o salário que essa pessoa vai receber, qual é o salário do pecado? É a morte, muitas vezes morte física, não é? Mas principalmente a morte espiritual. É Jesus se afastar de você, o Espírito Santo se afastar de nós. Nossa, ninguém quer, né? É horrível isso, não é? A gente tem que estar sempre pertinho do Senhor, sempre alerta, sempre vigilante, sempre obedientes a Deus, porque quando a gente obedece a Deus, a gente obedece a sua palavra, e a sua palavra fala para não mentir, porque Satanás é o pai da mentira. A sua palavra fala para a gente obedecer ao papai e à mamãe. Lembra que eu falei? Então, você, no início da aula, é você obediente somente a Deus, e não precisa ser obediente à mamãe, nem ao pastor, nem à tia Cris, nem às tias, nem às professoras da escola. Não. Quando eu sou obediente a Deus, o que a sua palavra fala? Eu sou obediente à sua palavra. A palavra de Deus fala, vós filhos, em Efésios 6, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Isso é um mandamento com promessa. Se você quer viver, lembra da 84 anos. Nossa, muito tempo, né? Que a Ana né? Tinha 84 anos quando ela conheceu Jesus, o bebê Jesus Cristo. Você quer viver 84 anos, 100 anos? Ai, tia, eu quero chegar a 110, 120 anos. Obedeça a Deus e aos seus pais. O mandamento para Deus, para a gente viver muitos anos sobre a terra, obedecer aos nossos pais, obedecer ao papai e à mamãe. Mesmo daquelas vezes que eu não queria comer cenoura, mas papai e mamãe pediam para eu comer cenoura. Você tem a opção de não querer obedecer, mas a consequência, muitas vezes o papai e a mamãe castiga, mas Deus também, que a Bíblia também fala que Deus ama, né? Que aquele que Deus ama, Deus também castiga. Deus castiga aquele a quem ama. Eu ainda não lembro desse versículo, mas eu vou anotar aqui para vocês, tá bom? No finalzinho da aula eu anoto aqui para vocês onde é que está escrito esse versículo. Deus castiga também o filho a quem ama. Então o papai e a mamãe muitas vezes castigam a gente. Por quê? Pediu alguma coisa e a gente não obedeceu. Então vamos obedecer e vamos fazer agora a tarefa. Deixa eu pegar a lição de vocês aqui, página 10. A tarefa, gente, olha que tarefa fácil. Ai, que tarefa fácil, meu Deus, a lição mais fácil. Desenhe abaixo os animais que José e Maria levaram como oferta ao templo. Quais foram os animais? Desenhe aqui. Eu sei que vocês fazem desenhos maravilhosos. A lição número 1, vocês desenharam coisas incríveis. E a lição número 2 também, das tias Val e Jade, né? Vocês desenharam coisas assim, olha, que desenhos lindos. Quem mandou as atividades, a tia viu, tá? Mesmo as lições das outras tias, a gente também fica vendo, a gente vendo quem tá respondendo e vamos dar um grande prêmio, tá bom? Para quem responder todas as tarefas. Então, desenha aqui, quais foram os animais? Será que foi um boi, uma vaca? Será que foi um carneiro? A Bíblia fala de um carneiro. Será que foi esse animal? Deixa eu dar uma dica. Não foram esses animais não, tá? Mas você já sabe que a tia já repetiu muito aqui.
Aqui também ó. Ajude Simeão a chegar até o menino Jesus. Tem um labirinto aqui, você vai achar o melhor caminho e vai responder e mandar a foto bem nítida, tá bom? Pra tia Grícia aqui. Pede pro papai e pra mamãe mandar as fotinhas, tá bom? E aqui, que coisa mais fácil. Desembaralhe as sílabas e descubra quais são as palavras abaixo. São 4 palavrinhas aqui, ó. Elas estão todas embaralhadas. Deixa eu dar uma dica. Esse aqui é o nosso tema, assim, central da lição. Não é o nosso título da lição. O título da lição é Jesus é apresentado no templo. Mas o nosso objetivo principal da lição de hoje é sobre... Pronto, tá aqui a palavrinha. Tá toda embaralhada, vocês vão desembaralhar e vão escrever aqui embaixo e mandar uma fotinha pra tia, tá bom? Não manda foto assim da página toda, porque a tia fica com dificuldade, né? Fica ampliando e fica a mensagem toda... Tira foto aqui, tira foto aqui, tira foto aqui que a tia vai ver, tá bom? Tia, que lição mais fácil. Vou fazer ainda hoje, já vou mandar pra senhora ainda hoje. A tia achou tão fácil, essa lição tão fácil. A tia vai passar mais uma tarefinha pra vocês. Fácil também. Gente, fácil, fácil. Hoje é a lição número 3 e a tarefinha de hoje é pra você citar 3 pessoas. 3 pessoas da Bíblia Sagrada. Olha, são 66 livros. Então, 3 pessoas da Bíblia Sagrada que foram obedientes, exemplos de obediência. Ai, tia, então eu vou falar só José e Maria. Não, já, a lição de hoje já não vai, tá bom? José e Maria foram obedientes, obedeceram a palavra de Deus, levaram o primogênito aos 40 dias, levaram o presentinho. Então, já ia dizer os presentinhos que eles levaram, a oferta que eles levaram, mas não posso dizer que está no exercício, tá? Para vocês responderem, mas com certeza vocês já sabem. Muito bem, não vale. O maior exemplo de obediência foi Jesus. Claro, né? Jesus, mas também não vale. Personagens como eu e você na Bíblia Sagrada. Quem for? E você vai contar, né? Não adianta você dizer assim, Samuel, vamos dar um exemplo, Samuel. E não dizer o que foi que Samuel fez. Não adianta. Davi, qual foi a passagem? Qual foi a passagem? Eu não sei, não está escrito não, tia, mas você sabe da história, não sabe? O que foi? Então, 3 exemplos de pessoas separados, tá bom? Por exemplo, Samuel, Davi, quem mais? Pedro. Mas eu quero que vocês contem. É um exemplo só que eu tô contando, mas tem muitos outros personagens na palavra de Deus. Daniel. O que foi que Daniel fez? José. Nossa, o que foi que José fez? Muita gente na palavra de Deus, né? O que foi que João fez? O que foi? Tem muita gente, muita gente mesmo. Moisés, quem mais? Abraão. Nossa, quanta gente que obedeceu a Deus. Mas o que foi que essas pessoas fizeram? Então, se vocês não sabem, não conseguem achar o versículo, tia, eu sei da história, mas eu não consigo achar o versículo. A tia vai ajudar você, nós vamos procurar juntos, tá bom? Mas escreva aqui no comentário, manda no meu privado, somente no meu privado, tá? Não precisa mandar lá no grupo dos professores, das outras, não. Pode mandar só no meu, que a gente vai aprender muito mais, né? E são exemplos de pessoas que não são super poderosas. Jesus sempre foi perfeito, o exemplo. Mas tem pessoas na Bíblia Sagrada como eu e você. Davi foi falho também. Davi pecou muitas vezes também. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tá vendo? Qual foi a passagem da obediência dele? Só se você for citar Davi, tá bom? Mas tem outros. São 3. 3 e conta um pouquinho o que foi que eles fizeram para você, né, dizer. Ou então, Davi escreveu o quê? Davi escreveu no Salmo lá, e um Salmo fala sobre obediência, né? Em Provérbios lá, quem foi que escreveu Provérbios? Salomão. Então, Salomão foi um homem obediente, ele disse lá no versículo tal sobre a obediência. São exemplos, tá bom? Fala lá. Se você não achar o versículo, mas você conta a história daquele personagem, tá bom? Jonas, lembra de Jonas? Jonas foi um homem obediente? Ele obedeceu a Deus? Em que parte que ele obedeceu a Deus? Marca lá. Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi, ele foi obediente a Deus? Coloca lá, tá bom? 3 exemplos de obediência e um só exemplo de desobediência. E o que foi que aconteceu? Porque a pessoa desobedeceu, tá bom? Tem muita coisa. Pede ajuda pro papai, pra mamãe, tá bom? Mas eu quero que você leia lá, que você entenda. A mamãe vai contar tudo pra mim, eu vou escrever e vou mandar pra tia Gris. Não, eu quero que você entenda também,
é uma maneira da gente aprender muito, muito, muito mais na palavra de Deus através dos exemplos, tanto de obediência quanto de desobediência. Tia, eu quero falar 3 de obediência e 3 de desobediência. Fique à vontade, tá bom? Mas a tia tá pedindo 3 de obediência, como foi a história, e 1 só de desobediência. E o que foi que aconteceu, tá? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e agradecer a Deus por mais uma aula, mais uma escola bíblica dominical, mais um domingo e mais uma semana que está começando. Feche seus olhinhos. Pai querido, Deus maravilhoso, muito, muito, muito obrigada, Senhor, por esses momentos, Senhor, na Tua presença, por esse momento de estar aqui, Senhor, aprendendo mais e mais da Tua palavra, Senhor. Fica conosco, continua conosco, dando uma semana abençoada e ainda confiamos em Ti, Jesus, confiamos em Ti, que a nossa vitória chegará, que um dia estaremos todos juntos, reunidos, festejando, abraçando, Senhor, sem máscara, sem precisar nos afastarmos uns dos outros, estarmos dentro dos templos, sem distinção de pessoas, grupo de risco não pode ir, não, todo mundo junto. Crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo junto, cultuando, Senhor, te agradecendo, sempre, sempre, sempre na tua casa. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoa o papai, a mamãe, perdoa as nossas falhas, tudo aquilo que a gente desobedeceu a ti, Senhor, a nossos pais, a qualquer pessoa. Pai querido, vem perdoar nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, e faz-nos, a partir de hoje, pessoas muito mais obedientes a Ti, em tudo, obedecendo sempre a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Um beijo muito, 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 muito forte no coração de vocês e aquele abraço bem apertado, assim, de escutar o coraçãozinho, tá bom? Em breve, se Deus quiser, a gente fará isso pessoalmente. Beijo. Pai do Senhor, fiquem com Deus. Amém.